Graça e paz, amados irmãos, aleluias, glória a Deus, que o Senhor seja louvado na vida de todos nós que estamos aqui reunidos para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltar o seu santo nome, glória a Deus, aleluias. Amados irmãos, para a nossa meditação nessa manhã, abra vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Amado Pai, nosso Deus querido, nós estamos diante do Senhor nesse culto onde nós já te louvamos, cantamos, adoramos, oramos ao Senhor, e com fé nós temos plena expectativa que o Senhor ouviu as nossas orações, que elas foram até o Senhor através da ação do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e também do nosso querido amado Senhor Jesus Cristo, que está ao teu lado, que é nosso Senhor e nosso Salvador, e que também intercede por nós. E desta feita nós estamos aqui, papai, querendo que esta palavra encontre os nossos corações, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, nosso amado Espírito Santo, no nome santo de Jesus, encha-nos, ó Deus, com esta palavra, transborde em nós com esta palavra. Assim, ó Deus, nós esperamos e assim nós nos entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus, papai. Que o Senhor se digne nos abençoar com essa santa palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amados irmãos, o apóstolo João, quando escreveu essa carta, ele escreveu para uma comunidade da Ásia. Todavia, a Bíblia não diz qual foi essa comunidade. Portanto, nós entendemos que essa é uma carta, como de fato aconteceu, que circundou nas muitas igrejas da época. E está circundando até hoje na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a ponto de nós termos lido agora esta carta do apóstolo João. E é interessante que essa carta, ela tem um caráter muito pessoal, ela tem uma intenção muito pessoal. Havia naquela época grandes mudanças, haviam ações que estavam proclamando desvios da fé cristã, haviam infiltrações na igreja,
de pessoas que queriam trazer um evangelho que não era o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Haviam pessoas que estavam querendo tirar do coração dele a pessoa do Senhor Jesus Cristo e colocar um outro Jesus. E havia também um fator de perseguição à igreja, por conta da igreja ser igreja. A gente, quando olha os nossos tempos, nós estamos percebendo algo semelhante. Há hoje uma forte ação para que coisas aconteçam e que nos desviem a atenção, nos tire o foco do Senhor Jesus Cristo. Naquela época era isso também, aquelas pessoas que estavam se infiltrando na igreja, queriam que os crentes em Cristo, a igreja, a comunidade, tirasse o coração daquele Jesus, do Senhor Jesus, e pudessem crer em um outro Jesus, manipulado pelas culturas, manipulado pelas infiltrações, pessoas que estavam se infiltrando no meio da igreja. E sabemos que toda essa intenção era uma intenção maligna. Por mais que alguns deles tivessem de fato boas intenções do coração, porque estavam crendo em algo que não era dos apóstolos. Hoje nós temos que prestar muita atenção, porque algo muito semelhante está acontecendo em nossos dias. Nós estamos percebendo muitas igrejas, muitas comunidades, muitos grupos de cristãos que já não estão mais focados no Senhor Jesus Cristo, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, focados em questões humanas, questões seculares, questões da necessidade do ser humano para viver nesta terra, neste tempo, e não estão mais preocupados na eternidade. O Senhor Jesus Cristo esteve aqui conosco e o tempo todo Ele ficou trazendo e chamando a atenção das pessoas para o que realmente importava, para o que realmente importa, que é a eternidade. Tudo aquilo que nós vivermos aqui ficará, mas os valores, os princípios, os conceitos, a teologia do Senhor Jesus Cristo, esta é para a eternidade. Portanto, quando João escreve essa carta, ele tem algumas questões muito fortes no seu coração para a igreja. E como eu disse, como nós estamos vivendo tempos muito semelhantes, esta carta do apóstolo João é para mim, é para você, é para a igreja. E é preciso que nós, ao a lermos, e você deve ler essa carta em casa inteira. Aqui nós estamos como que nós chamamos de uma pequena parte. Mas essa carta, ela é muito providencial para os nossos dias. Então é preciso que nós tenhamos esse start, essa intenção, essa preocupação de ler a palavra de Deus para nós outros, para os nossos dias. Nós não podemos ler essa carta como se fosse um fator de conhecimento histórico, ainda que isso seja importante. Mas essa carta é uma carta de Deus para nós. De maneira muito especial, essa carta de João, então, tem esse caráter de falar com uma igreja que está vivendo um tempo difícil. Quais algumas questões que ele aborda nessa carta de maneira um tanto quanto genérica? Depois nós vamos tratar especificamente dessa parte que nós lemos, que chama-se perícole. Aqui essa parte nós vamos ler. Ele aborda uma coisa muito interessante, que a justiça de Deus se manifestou somente através de Jesus Cristo. De mais nada. Haviam pessoas entrando nas igrejas tentando trazer, Jesus Cristo sim, mas querendo que a ação da lei voltasse novamente a estar dominando as pessoas, dizendo que sim, é Jesus, mas tem que ter isso, isso e aquilo, tem que fazer esta e esta ação, essa cerimônia. Nós temos que nos preocupar muito com isso hoje, porque isso está latente em nossos dias. Não é mais o foco só em Jesus Cristo, mas em outras coisas também. Mas que a vida do cristão tem a ver com prosperidade, tem a ver com cura, tem a ver com a solução do seu corpo, tem a ver com a solução da sua existência, do seu dinheiro. Tudo isso é importante na nossa existência, mas não pode ser atribuído a uma situação
conjuntamente com a nossa vida em Cristo e por Cristo e para Cristo. São coisas naturais da nossa existência, faz parte da nossa vida. Mas o nosso foco, a nossa visão tem que estar em Cristo. Então, ele aborda isso com bastante interesse. Ele traz um assunto no versículo 5 que eu quero que você veja comigo. Interessante. Ele diz assim: vocês devem saber que ele, Jesus Cristo, se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Então ele se manifesta para tirar o pecado, mas ele não teve pecado. O que é isso? Isso é o amor de Deus por nós através de Cristo. O que ele está dizendo? O amor de Deus, ele se manifesta para nós através de Cristo. Por isso que ele está dizendo, se manifestou. Aonde se manifestou esse amor? Lá na cruz do Calvário. A manifestação do amor de Deus por nós, pecadores, foi colocar o próprio Cristo no meu lugar e no seu lugar. E a amplitude deste ato de Jesus nos fez, como ele diz aqui, filhinhos, entendam isso, que versículo 1, que o amor de Deus, o grande amor de Deus, ele fez-nos filhos dele. Não é só uma condição de nos livrar do inferno, nos tirar do inferno, te tirar do inferno, mas é te dar todo o escopo, a legalidade de filho de Deus. Portanto, Jesus, além de Deus, ele é o nosso irmão mais velho, porque tudo aquilo que Jesus Cristo recebeu na ressurreição, nós vamos receber. E por isso que ele está dizendo, se manifestou, mas vai se manifestar também em nós. Ele está dizendo isso. Versículo 2, amados, somos filhos de Deus, porque sabemos que quando ele se manifestou e vai se manifestar, ele está usando a palavra no passado e no presente. Olha lá comigo. Ele se manifestou, mas vai se manifestar. Usando a palavra no passado e no futuro. Ou seja, o amor de Deus por você, para sua família, para sua existência, é um amor tão grande, mas tão grande, que ainda sendo pecador, ele fez com que Cristo se manifestasse o amor de Deus em Cristo, morrendo na cruz por você, pecador, pecadora, para que este amor de Deus também se manifeste em você. A mesma ação de Deus no Filho, transformando o Filho no que ele é hoje, um Deus homem, no céu, vai nos transformar também com o mesmo corpo dele, não um Deus, mas um ser celestial eterno, para estar com ele por toda a eternidade. O amor de Deus faz isso, e fará isso. Por que João está dizendo isso para a igreja? Porque o foco da igreja tem que ser em Cristo, neste ato de Deus, nessa ação de Deus, para a gente não se desviar para nenhum outro caminho, para nenhuma outra fé. A nossa fé tem que estar nesse amor de Deus em Cristo. É isso que João está falando para a igreja. E ele continua dizendo ainda, que esse amor manifestará em nós o tempo todo, agora pelo Espírito Santo. Então esse amor de Deus, ele é tanto para nos levar para a eternidade, como para estar conosco o tempo todo. Ou seja, a igreja nunca está desamparada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, a igreja, ou seja, nós nunca seremos desamparados pelo Senhor. O que ele está escrevendo para a igreja é para que a igreja tenha esse despertamento. Não entre em falácias, não faça coisa que não seja segundo a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus em Cristo Jesus, porque Cristo é o amor de Deus manifesto. Cristo é a ação de Deus para nos dar esse amor de Deus. Por isso nós não podemos de forma alguma nos desviar de maneira nenhuma. Por isso que ele vem, então, no versículo 9, fazer uma afirmação de maneira contundente. Olhem comigo o versículo 9. Última frase.
Não é o 9, peraí. Eu anotei errado aqui. Não vos deixeis enganar por ninguém. É essa frase que eu quero aqui. 7, né? Isso. Eu digitei 9 aqui, mas é 7. Olha, e ele traz uma palavra interessante. Ele traz assim, filhinhos. Filhinhos. Eu fico imaginando, o apóstolo, quando escreveu isso, ele estava bem velho já. E agora ele, esse apóstolo, último dos apóstolos ainda na face da terra, velhinho, olha para a igreja e usa essa expressão, filhinhos. Irmãos queridos, é a palavra de Deus, é a voz do apóstolo João, é o apóstolo João falando, é a carta dele, Você sabe que eu gosto muito de criar a cena, para sentir o impacto da palavra. Imagine ele sentado, velhinho, apóstolo João, o apóstolo do amor, aquele que botou a cabecinha dele, na cabeça dele, no ombro de Jesus. O apóstolo João, gente. Ele estava olhando para nós, todos nós, agora, ele está falando assim, filhinhos, filhinhos. Diante de todo esse cenário, ele está dizendo, filhinhos, filhinhos. Não vos deixeis enganar por ninguém. Não vos deixeis enganar por ninguém. E ninguém é ninguém. Não vamos nos enganar, deixar levar-nos por nenhuma teologia que não seja perfeitamente bíblica. Amados, a nossa igreja, igreja presbiteriana, pode não ser a igreja que tem grandes volumes de pessoas, porque nós não vamos mercandejar. Nós não vamos mercandejar a palavra de Deus. Nós não vamos. Graças a Deus nunca fizemos. E creio em nome de Jesus que nunca vamos fazer isso. A nossa igreja não é uma igreja que faz do púlpito um lugar de teatro. Nós não fazemos isso. Nossa igreja talvez não seja uma igreja que faz da pregação uma pregação muito forte, de eloquência, de grito. Não fazemos isso. Não estou dizendo que essas coisas estão erradas, estou dizendo que nós não fazemos isso. Nós buscamos o quê? A essência da palavra de Deus. E hoje aqui o Espírito está nos ensinando, está nos chamando a atenção para um fato extremamente importante, relevante, que nós temos que estar atentos, porque os tempos não são fáceis. De novo eu quero trazer algumas informações para vocês. Mandei um vídeo para vocês, quem leu? Quem viu? Quem viu esse vídeo? Poucas pessoas. Quem recebeu e não viu, faço questão que você veja. Ele é longo, se você ver até a metade, está bom. Porque depois da metade para frente, ele já é um pouco mais para trazer conteúdo de pessoas que vão participar, uma série de pesquisas. Mas até a metade, antes de começar o nome dos pesquisadores, é importante você ver o movimento que há no mundo já estabelecido do anticristo. O movimento que há no mundo. É um movimento organizado, é um movimento planejado, é um movimento de poder. Movimento de poder. Já está, não é futuro. Já está. E não é de hoje que já está se estabelecendo. Irmãos, nós temos uma moeda única na Europa. E nós estamos ouvindo hoje que estão tentando fazer uma moeda única na América do Sul. Sim ou não? Estão tentando fazer uma moeda única na América do Sul. O plano estratégico é ter uma moeda única digital no mundo inteiro. E não mais teremos bancos centrais pelo mundo, e sim o Banco Central. É isso que o vídeo fala. E eu acredito nisso. Aonde haverá um poder centralizado, para que haja um controle populacional. Já estão se falando de um passaporte único.
para que as pessoas possam ir e vir sob o controle e autoridade de pessoas. Eu acho que nós já lemos isso muito parecido aqui na Bíblia. Algo muito parecido aqui na Bíblia. Isso está acontecendo, irmãos. Quando João escreveu isso aqui, havia um império que dominava as pessoas. E as pessoas faziam o que eles queriam em todo o império. Mas eles davam liberdade religiosa para as pessoas. As pessoas podiam ter a sua religião. Mas, em dado momento, o imperador disse: eu sou Deus, e vocês devem me adorar. E quem não me adorar, morre. Para aquelas pessoas daquela época, não tinha muita diferença, porque eles eram adoradores de muitos deuses, uma mais, uma menos, não faz a menor diferença. Uma mais, uma menos, eles adoravam muitos deuses. Eles não tinham nenhuma dificuldade de declarar César como um deus. Mas o problema era o povo judeu cristão. O povo judeu e cristão tiveram grande dificuldade com isso. Por quê? Porque há um só Deus a ser adorado. E não há como receber e aceitar outros deuses que não seja nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Yahvé. E aí eles foram extremamente perseguidos, assassinados de maneira cruel. A Bíblia diz que nós estamos prestes a acontecer. Pode ser que não seja na minha geração, mas as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. Não dá mais para negar isso, as coisas estão acontecendo. Eu venho falando disso domingo a domingo, porque as coisas estão acontecendo. Não dá para negar isso. Por isso que essa carta do apóstolo João é extremamente importante. Eu falo de novo, leia a carta inteira. Ele diz: não vos deixeis enganar por ninguém. E o que ele trata nisso? Versículo 1: porque nós somos filhos de Deus. Você é um filho, você é uma filha de Deus. E isso ninguém pode tirar de você, nem na terra e nem no céu. Podem tirar a tua vida. Isso eles podem. Podem tirar a tua vida. Pode tirar os teus bens. Isso ele pode. Mas esta assinatura que você tem em você, do Deus Todo-Poderoso que o fez filho, ninguém, nem nos céus nem na terra, tira de você. Por isso que o apóstolo Paulo falava com muita propriedade. Viver é bom, mas viver em Cristo é muito melhor. É muito melhor. Porque ele já tinha esse entendimento, ele tinha esse conhecimento, ele tinha essa segurança. Cristo nos libertou do império do pecado. No versículo 5 você vai ver isso. Nos libertou do império do pecado. O que é o império do pecado? É a força das trevas nesse mundo tenebroso. Você já não pertence mais, você não tem mais que se sujeitar às ordens deste império. Você tem o poder de Deus em você dizer: não, eu não vou pecar. Por isso que ele faz toda uma tratativa nessa passagem para a gente não viver pecando. Por quê? Porque nós não estamos mais escravos do pecado. Você já tem a possibilidade em Cristo de não pecar. Ou seja, não entrar nas armadilhas e ciladas do diabo, não se submeter à sua carne e nem ao mundo. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, você está em Cristo e você é de Cristo, e você tem toda a capacidade em Cristo de vencer o pecado. É isso que ele está falando aqui. Hoje nós aprendemos alguma coisa, nós iniciamos hoje os estudos do Sermão do Monte, e vamos par e passo sobre ele. E hoje nós vimos uma das grandes frases de Jesus, que é que a gente tem que ter humilde de espírito, porque nós vamos herdar o reino de Deus. E herdar o reino de Deus é a maior herança, é a maior dádiva que um ser humano pode receber aqui na terra. Ser pertencente ao reino de Deus. Aleluias. E é isso que ele está falando aqui para a igreja. Ele continua também no versículo 3: Cristo, por fé, nos capacita a vencer o mal, o pecado e toda esta ordem que está vindo sobre nós.
Não é que nós podemos vencer com falácia ou com argumento. Eles podem até tirar a nossa vida, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo. Eles podem até tirar os nossos bens, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo. Eu ontem estava vendo, a minha cunhada me chamou a atenção para mim e para a mesma, que em Maringá, uma família entrou na casa de uma pessoa e tomou posse da casa. E disse, eu tenho direito para isso. E eu vou morar aqui. E está morando. E ele está entrando na justiça, fez BO, fez um monte de coisa. Mas, disseram para ele, vai ser complicado. Vai ser complicado. E é a casa dele. E entrar na casa dele. São os novos valores desse mundo. Talvez a gente possa perder os bens, mas nós não perderemos a nossa salvação. O que é mais importante, meu irmão? A nossa salvação para morar eternamente com Jesus ou as coisas desse mundo? Não é que nós vamos abrir mão das coisas do mundo por abrir mão, não é isso. Mas nós não podemos ter o coração nessas coisas. Nosso coração tem que estar em Cristo. É isso que o apóstolo João está dizendo. As perseguições vieram sobre eles. Eles tiveram muitas lutas, muitas dificuldades. Mas ele disse, não se turbe o vosso coração. Porque Cristo venceu o mundo e nós vamos vencer. Se não for nessa terra, vai ser no porvir. Porque nós vamos receber um corpo igual ao de Cristo. E quando Paulo teve esse entendimento, ele falou, nada nesse mundo me afeta. Nada nesse mundo vai me tirar a paz de Cristo que excede todo entendimento. Porque o que vem é muito importante, muito mais importante do que está. É isso que João está dizendo. Gente, João não está dizendo, vocês não vão ser perseguidos porque vocês são crentes, vocês não vão ter dificuldade porque são crentes. Não foi isso que ele disse. A carta dele para os filhinhos dele disse, filhinhos, filhinhos, andem com Cristo, não se apartem de Cristo. Os problemas estão vindo, está chegando, mas não abra mão de Cristo. Não permita que a sua casa abra mão de Cristo. Porque se há uma chance para nós de sermos mais do que vencedores em meio às tribulações, é com Cristo. Não é com o governo. Não é com os deputados. Não serão com os delegados. Mas com Cristo. Com Cristo. Por isso nós temos que estar assim. E eu concluo fazendo algumas perguntas para você. Primeira pergunta. O que você está esperando? Em quem você está esperando? O que você está esperando? Hoje, ainda quando eu orava de manhã, tendo essa meditação no coração, eu disse para o Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Mas, enquanto Ele não vier, nós temos que ser homens e mulheres de Cristo, corajosos. O que você está esperando? Eu quero viver em comunidade. Eu quero viver no meio do povo de Deus. Eu quero estar com o povo de Deus. Porque este povo é o povo que tem a mesma fé, que tem o mesmo Jesus. Somos diferentes. Cada um é uma pessoa, cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma vida vivencial. Claro, mas temos uma coisa em comum. Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E Ele morreu por você e por mim, ressuscitou em corpo. E esse corpo dele será nosso também. Aleluias, glória a Deus. Com essa perspectiva, medo do quê, irmãos? Medo de quem? Medo do quê? Medo de quem? Quando nós temos com clareza isso, nós somos corajosos, nós somos fortes, nós somos destemidos, nós podemos enfrentar quem for e quem vier com que vier. Não para fazer como fez o apóstolo Pedro, arranca da espada e corta a orelha de alguém. Não é para fazer isso. É para viver a fé. Nós temos que testemunhar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que testemunhar, nós temos que falar para as pessoas isso. Porque se eu creio nisso e você crê nisso, nós não podemos reter isto. Quantas pessoas estão vivendo enganadas, ludibriadas,
escravizadas nesse mundo tenebroso, nesse mundo de engano, nesse mundo de mentira, que parece que agora a mentira dominou o nosso entorno. Tudo agora é mentira, tudo que está ao nosso redor é a favor da mentira. Nós temos que nos fortalecer nesse amor e testemunhar. Nós temos que convidar pessoas para vir para a igreja, irmãos, para ouvir o que vocês estão ouvindo, para sentir o que nós estamos sentindo, para entender o que nós estamos entendendo, para nos fortalecer na palavra, na comunhão e no Espírito do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ensinar as pessoas e discipular as pessoas que já estão chegando, as que estão chegando. Nós temos que ter desejo para isso. O diácono fez um apelo aqui na frente, de improviso. E eu quero dizer que o apelo dele eu assino embaixo 10 vezes. Por quê, irmãos? Porque a comunidade, a palavra comunidade é comum unidade. E uma das coisas que nós aprendemos da escola bíblica hoje, que ser humilde de espírito, que está lá no Sermão do Monte, é ser suporte uns dos outros. E sabe o que é suporte? Suporte é o seguinte: eu estou caindo e você é meu suporte. Você é meu suporte. Mas o texto diz que nós temos que ser suporte uns aos outros. Então, enquanto eu sou suporte teu, você é meu. E suporte como? Em oração, em comunidade. Porque, desculpa a expressão, o bicho vai pegar. E nós temos que estar unidos na fé, unidos uns com os outros. Os nossos filhos precisam ter a escola bíblica. Nós começamos tão bem ano passado. E a coisa não está fluindo. Não está fluindo. Nós precisamos estar lá, nós preparamos tudo, está lá tudo prontinho, e não está fluindo. As nossas crianças precisam receber essa palavra do jeitinho deles. Amados irmãos, se eu que já tenho 45 anos, cada perna, irmãos, se eu oro assim, a minha oração já está assim: Senhor, segura-me na tua mão nos últimos dias que eu tenho aqui na terra. Mas Laura, você está começando a vida, Laura. Meu Deus do céu. Eu penso que toda essa bagunça que estava chegando aí, ó, eu acho que eu vou ver pouco. Apesar que eu falo que eu vou chegar até os 100 anos. Aí o Rafael diz assim: tá, eu espero, estou 100 anos, mas quando chegar aos 100 anos eu já compro o caixão. Mas irmãos, não importa quanto tempo eu ainda vou durar, e você. Mas eu quero dizer que as crianças precisam mais de nós do que eu preciso de vocês. Pelo tempo. Pelo tempo. Essas crianças deverão ter esta fé na escola, na sociedade, você no seu trabalho. Irmãos, nós precisamos disso. Nós temos que ter isto, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Ela não é minha, não é tua. Ah, minha igreja, não, ela não é minha nem tua, ela é do Senhor Jesus. Nós somos chamados para estar nela. Mas essa igreja é do Senhor Jesus. E se essa igreja é dele, nós temos que viver segundo o que ele quer e deseja. Os tempos são difíceis, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós temos que esperar a volta de Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Mas enquanto não vier, nós temos que viver a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que viver a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que viver o amor do Senhor Jesus Cristo. E não pode ser na palavra, no discurso. Tem que ser na vivência. E nós só podemos viver isso se nós vivermos em comunidade. A igreja tem que viver em comunidade. Que o Espírito Santo desperte isso em cada um de nós. E que saiamos daqui hoje com todo esse entendimento que nós precisamos ficar focados em Cristo. Precisamos ficar focados na palavra. Precisamos ficar focados na comunidade. E precisamos ficar focados na nossa vida de testemunho e santidade. Porque só assim, quando Jesus voltar, Ele poderá nos encontrar e dizer: bom filho, passe para cá, porque você vai gozar a partir de agora a eternidade. Porque eu te escolhi para isso, te chamei para isso, te elegi para isso, e você está vivendo isso. Louvado seja o Senhor.
Vamos orar, ficamos em pé. Querido Deus, nosso Pai Celeste, toda honra, toda glória seja para o Senhor. E nós somos gratos, papai, de todo o coração, porque apesar de tudo isso que estamos percebendo ao nosso redor, o Senhor nos preserva, o Senhor nos conserva, o Senhor nos protege, o Senhor nos guia, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá, ó Deus, o teu Santo Espírito maravilhoso, que habita em nós, aleluia, glórias, glórias a Deus. Mas nós precisamos, ó Deus, ser fortalecidos pelo Senhor, e ter, ó Deus, a visão da missão, como o Senhor deu a Jesus, a obediência que Jesus teve, que apesar de ser Deus, viveu como servo, e nós temos que compreender, entender isso, e viver isso também. O Senhor tem nos dado um grande privilégio, ser teus filhos, aleluias. É um privilégio imensurável pertencer à tua família, mas junto com esta dádiva maravilhosa, vem a responsabilidade de podermos testemunhar através de uma vida, papai, de exemplo, de dedicação e de serviço ao Senhor. Há pouco o diácono, movido pelo teu Espírito, nos chamou a atenção que nós precisamos nos dedicar mais à sua obra. Aceitamos, ó Deus, esta advertência do Espírito Santo. Aceitamos, ó Deus, essa conclamação do Espírito Santo. E queremos, ó Deus, que o Senhor realmente nos conduza para uma vida de prática e não de teoria, para uma vida de servos ao Senhor com humildade de espírito, sabendo, ó Deus, que o Senhor não somente nos conserva, mas nos dá, ó Deus, toda a plenitude do teu Espírito. E é assim que nós estamos orando, querendo, desejando que o Senhor nos encha do teu Espírito, não somente para que nós venhamos a crescer no conhecimento do Senhor, mas que venhamos, ó Deus, a crescer na manifestação do teu Espírito em nós e através de nós, com os nossos irmãos e com aqueles ainda que o Senhor há de enviar para nós. Por isso, Santo Espírito de Deus, leva-nos de volta para nossas casas, dá-nos uma semana, papai, de reflexão sobre esta palavra e enche-nos do teu Espírito Santo. Mais uma vez eu te peço, ó Senhor amado, e nos entregamos em tuas mãos, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Povo de Deus, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que essa palavra tenha encontrado o teu coração, e que essa palavra germine, frutificando para a glória do Senhor, e que o Senhor, na sua infinita bondade, esteja com cada um de vocês, hoje e para todos sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.